Bom, pessoal, vamos lá então para mais uma aula de otorrino. Semana passada nós falamos sobre a otite médio-aguda, né? Falamos aí alguns tipos de otites aguda, algumas das clínicas que são mais facilmente encontradas aí. Hoje a gente vai começar a falar da otite média crônica, beleza? Bom, então o que vai diferir da otite médio-aguda para crônica é o tempo de duração, né? E por ser uma inflamação persistente. Vamos lá, é uma inflamação. A definição de otite média crônica, ela é uma inflamação persistente, tá? Da fenda do ouvido médio. Quando fala-se da fenda do ouvido médio, você tem afetação ali da região mastoide, né, do próprio mastoide, ático, antro, tá, trompa de Eustáquio, a própria inflamação persistente da membrana timpânica. Então você tem toda essa afetação aí quando fala dessa inflamação crônica, certo? Se denominam também como a perfuração timpânica, né, sustentada por mais de 3 meses. Então, quando você tem uma perfuração timpânica persistente por mais de 3 meses, que perdura, não inicia um processo de cicatrização lentificado, não inicia nenhum processo de reparo normal, entra como uma inflamação, uma alteração crônica nesse ouvido aí. Bom, falando da epidemiologia, né, é uma enfermidade que ela é comum, ela é mais fácil de ser encontrada em pacientes que têm menos de 15 anos de idade, né? Vem de arraste também uma condição socioeconômica um pouco desfavorável também. É bem característico nesses pacientes essa enfermidade. Não são todos, mas a maioria, né? A predominância. E com respeito à raça, a origem desse paciente, né? É a de maior prevalência no paciente nativo, certo? Então, ela é predominante, ele também a maior prevalência em pacientes nativos americanos, esquimais e também australianos. Vamos lá. Vem também acarretado aí na epidemiologia dessa enfermidade, né, na otite crônica, vem de arraste ali também aquela clássica reincidência quando se fala de otite aguda, né? Então vários episódios aí, múltiplos episódios de otite, aquela otite mal curada que o povo fala, e vai e volta. Então acarreta também a levar esse paciente a um quadro de otite média crônica. E a prevalência aqui, ela é igual com respeito ao sexo do paciente, ela é igual tanto em homens, tanto em mulheres. Não tem essa distinção muito não, tá? Então acaba-se que é uma prevalência dividida aí por igual, tá? Entre homens e mulheres. E vem de arraste ali a otite média aguda novamente. E membro de família grande. Como assim membro de família grande? Porque geralmente essas situações onde você tem muita criança acumulada ali, torna-se muito fácil a disseminação daquela otite fúngica, aqueles episódios de inflamação de pavilhão auricular ali, de ouvido externo, são mais comuns, né? Tanto mesmo que entra ali essa parte de convivência aí, e também no caso das creches, né? Das guarderias. Entrando aqui em algumas alterações, quando a gente fala dessa otite média crônica,
Você tem principalmente alterações da ventilação, tá? Que podem levar aí a derrames crônicos, aquele acúmulo exudativo crônico dentro lá do ouvido médio. Pode ser encontrado também ali nesse paciente defeitos do desenvolvimento, tá? O paciente pode ter aquela fenda no palato, né? Aquela hendiura no paladar. Alterações na mobilidade dos músculos da trompa de Eustáquio. Pode ser que o paciente tenha uma estenose na própria trompa de Eustáquio, né? No próprio canal. Uma estenose, pode ter alguma deformação ali com respeito a essa permeabilidade do canal de Eustáquio, tá? Alterações infecciosas crônicas da adenoide, então pode ser que tenha adenite associada ali, também nas cavidades paranasais, né? Então, muitas vezes pode ter ali junto episódios aí de rinocinusite, transtornos metabólicos como hipotiroidismo, alterações imunológicas, situações alérgicas, podem vir todas acarretadas ali nesse episódio de otite média crônica. E também enfermidades ciliares da mucosa, que a gente já viu aí algumas aulas para trás. Bom, a classificação de otite média crônica, você tem duas situações. Você tem a otite média crônica que você pode classificar ela como ativa, né? E como inativa. Essa otite média crônica, quando você tem ela inativa, você pode ter ela com o colesteatoma ou sem o colesteatoma, assim como a ativa também. Beleza? Mesma coisa. Mais pra frente aqui vamos comentar sobre esse tratamento a respeito desse colesteatoma, tá? Vamos lá. O que seria esse colesteatoma? Como a gente sabe, oma, né? Termina com oma, é tumor, uma tumoração, qualquer coisa do tipo. Então eu tenho ali um tumor benigno no ouvido médio, falando a grosso modo, né? É aquele acúmulo ali de camadas por trás da membrana timpânica, tá? Isso seria o colesteatoma. Só que o colesteatoma, ele é relativamente comum. Tá falando nesse tumor benigno, nessa tumoração benigna no ouvido médio. Diga-se de passagem que quando não tratada, você pode ter uma perda da audição parcial ou total, tá? Mas geralmente é algo benigno, não acarreta aí muitas complicações não. Beleza? Então, quando você vê essa terminologia, colesteatoma é um crescimento anormal de pele no interior do canal auditivo, tá? É o crescimento anormal de pele no interior do canal auditivo, bem atrás do tímpano. Essa é a definição, uma definição mais específica. Então aqui a gente tem esse acúmulo de pele, né, o colesteatoma, e sem colesteatoma.
tá? A membrana timpânica sem colesteatoma. A otite média crônica, falando ali em questão de bactérias, de contaminações, são mais comuns os bacilos gram-negativos. É o que tende a estar mais associado ali. Só que o que acontece? Em alguns pacientes também, você pode ter, alguns pacientes podem aparecer pseudomonas, tá? Principalmente as pseudomonas aeruginosas, tá? Pseudomona aeruginosa. O Staphylococcus aureus, o Proteus spp e qual que era a outra? Corynebacterium e também a Klebsiella. São bactérias essas comuns, tá? Que podem ali permanecer no ouvido num episódio de perfuração timpânica. Beleza? Então é bem comum isso daí. As pseudomonas aeruginosas, elas correspondem aí cerca de 55% das infecções. Os estafilococos, aproximadamente 30%, né? Algumas enterobactérias, 15%, e correspondentes outros na flora mista, né? Outros 15%. Na otite média crônica simples, o que seria a otite média crônica simples? É aquela não colesteatomatosa, né? Aquela que não tem aquele acúmulo, aquele crescimento de pele na parede interna, tá? Lá no tímpano. Geralmente é a forma mais comum que aparece, né? Essa otite média crônica simples. E o paciente ele tem queixas que são bem características, né? A hipoacúsia, em alguns pacientes aí, na pior das hipóteses, vai apresentar também otorreia, né? Aquela perda de secreção. Só que o que acontece? Esse paciente pode começar a ter essas infecções, esse acúmulo de bactérias aí, essa proliferação durante a infância, né? E isso daí vai apresentar períodos de remissão, períodos de reaparecimento espontâneo. Beleza? Raras as vezes os pacientes queixam de dor, otorreia, né? Otorreia de mau odor especificamente, vertigem, tá? Tontura, né? Ou tinitos, né? Então, assim, são situações que são um pouco raras de se observar nesses pacientes com essa otite média crônica simples, beleza? O tinnitus aí é uma terminologia que se usa para especificar o zumbido, beleza? Então, o zumbido você refere como tinnitus. Quando a inflamação e a infecção crônica do ouvido está se complicando com a destruição de outras estruturas vizinhas ao ouvido médio, né? Então, quando você tem uma complicação dessa inflamação, começa a associar estruturas secundárias ali, né? Onde o paciente já começa a ter uma queixa clínica, começa a ter um reclame ali de dor, enfim. Essa clínica começa a se tornar um pouco mais agressiva, então
obviamente o paciente começa a se queixar de uma forma mais constante desse ouvido, tá? No exame físico comum, né, você encontra essa membrana afetada. E o que acontece? Tem a presença daquela otorreia purulenta, né, que vai ali saindo da mucosa, e de acordo que vai melhorando, ela vai ficando transparente, de acordo com as fases de melhora. O colesteatoma, né, nós citamos lá atrás, ela não pode, esse colesteatoma ele não é ocasionado praticamente por causa dessa otite média crônica, tá? Na maioria das vezes está associado ali, quando encontra-se esse colesteatoma, você pode encontrar otite médio crônica no paciente, mas diga-se de passagem, não é uma consequência. Então, esse colesteatoma, né, melhor chamado de queratoma, esse tumor benigno, ele pode ser congênito, pode ser iatrogênico, devido a alguma limpeza que foi feita ali, fez alguma coleta com algum instrumental e o instrumental machucou ali, beleza? E esse tipo de acúmulo queratinoso pode aparecer em outras áreas do organismo também. Ou seja, esse colesteatoma não é uma sucessão da otite médio crônica. Já a otite médio crônica adesiva, né, ela é caracterizada pela proliferação do tecido fibroso, né, bem na mucosa do ouvido médio e mastoides. Essa membrana ela é bem característica porque ela é grossa, né? E você tem ali os espaços parcialmente pneumatizados, né? Começam a conter essas fibras densas, essas fibras conectivas. Então é um tipo de membrana de mucosa grossa que começa a aparecer nesses espaços ali que são preenchidos ali de ar, né? São ocos. E essa membrana, esse tecido fibroso, ele tende a dificultar a mobilidade, a mobilização dos ossos, né? Esses ossos do ouvido, até chegar ao ponto que pode haver a fixação definitiva desses ossos. Pode ou não também estar associado à perfuração da membrana timpânica, não é uma regra. E geralmente ela é retraída, né, de maneira importante. E chega ao ponto de haver a reabsorção desses ossos e depósitos de colágeno hialinizado. Então chega ao ponto ali dentro do ouvido médio, ouvido interno, que adere toda a estrutura do ouvido. Então o paciente começa a perder mesmo a função daquele ouvido, então, a ter algumas afetações mais severas. A otite média, falando especificamente, né, pode vir aí a otite associada à tuberculose, a sífilis, beleza? E a clínica dessa otite, ela vem ali falando de um período ativo, né? Então você tem aquela otorreia purulenta, o paciente te refere que está saindo uma secreção, vai sair uma secreção esbranquiçada. Geralmente essa otorreia ela pode ser pulsátil e ela surge, ela tende a sair ali devido a uma perfuração do próprio tímpano, né?
Na fase inativa, tá? Na fase... Então aqui você observa que a perfuração timpânica, né? Então extravasa todo aquele líquido, aquele fluido que está por dentro da membrana timpânica. Na fase inativa, o canal está limpo. A perfuração pode ser de tamanho variável, pode ser grande ou pode ser pequena. A mucosa pode estar avermelhada ou não, pode estar normal também. Depende do tempo de inatividade dessa otite. Quanto mais tempo de inatividade, um aspecto mais normal aparenta ter. Tá? Então você tem aqui alguns tipos, né, de tamanhos de ruptura, né, de abertura timpânica. E o quadro clínico, o paciente, a maior queixa desse paciente vai ser a hipoacúsia, né? O paciente vai falar que está escutando menos, parece estar abafado o ouvido. A maioria dos pacientes também vão se queixar de otorreia. Alguns pacientes vão se queixar, aí, aproximadamente 28%, otalgia, né? Então, outros pacientes podem se queixar aí de vertigem, né? De tontura. E também os pacientes, mas aí já é uma parte também muito pequena, se queixam de zumbido no ouvido, tá? Esse acúfeno também aí é outra terminologia que se usa para referir ao zumbido, beleza? Tratamento dessa otite médio crônica, vamos lá. A gente tem principalmente aí que destacar o paciente que tem um quadro alérgico associado, um quadro infeccioso, né? Então, sempre orientar esse paciente a ter um bom asseio com o ouvido, né? A gente vai passar antibiótico terapia tópica, antibiótico terapia sistêmica em caso de complicações. E no caso de um tratamento cirúrgico, você cogita esse tratamento cirúrgico no caso de uma meringoplastia. Meringoplastia, no caso, é a reparação ali da membrana timpânica, né? A timpanoplastia, a mastoidectomia. Então, você já observa aqui um acúmulo de secreção, a inflamação já bem instaurada, né? As complicações otológicas podem ser o abscesso subperióstico, a paralisação facial, porque começa já a ter compressão também aqui de alguns plexos, né? De algumas inervações. Consequentemente, episódios de labirintite. Também você pode ter associado aí também petrosites, né? Então, geralmente são nesses casos que já tem uma complicação uma complicação mais severa, né? Vamos lá. Petrosite, o que é isso? A petrosite ela é uma inflamação, né, da porção petrosa do osso temporal, tá? Inflama a porção petrosa do osso temporal. Então se chama petrosite. Complicações intracranianas, né? Ou intracraniais. Meningite, abscesso epidural, ou esse abscesso pode aparecer subdural, ou abscesso pode aparecer dentro do parênquima mesmo, tá? Um abscesso cerebral, ou tromboflebites do seio lateral, tá? Então pode vir aí associados uma clínica bem surtida nesse paciente. Vamos lá. O tratamento ambulatorial para esse paciente vai ser o quê? Primeira coisa, a clássica ciprofloxacino, né? Mais hidrocortisona. Eu passo um antialérgico para esse paciente também. Beleza? Eu passo antibiótico terapia e um antialérgico. Então eu vou passar para esse paciente uma ciprofloxacina mais hidrocortisona
ali de 2 miligramas, né, por 1 ml, 3 gotinhas ali no ouvido acometido de 12 em 12 horas. Tem outras alternativas também, tá? Mas a que vem de cara é essa daí, a cipro mais hidrocortisona. Você pode utilizar também a fluoquinolona, né? Mais sulfato de neomicina, mais a polimixina B, mais cloridrato de lidocaína. Tá? Isso aí é um remédio só. Mesma coisa. Pinga 3 gotinhas no ouvido, só que esse aqui, a posologia é um pouco diferente. Em vez de ser 12 em 12 horas, é a cada 8. Então, também por 7 dias. Bom, uma boa limpeza no ouvido, né? Principalmente ali no lado que está cometido. Então, uma limpeza, uma boa aspiração desse conduto auditivo. E também, você pode fazer nesse paciente, é bem interessante, uma indicação de soluções tópicas, né? Soluções acidificantes. Você pode usar aí o ácido bórico, o ácido cético também, o ácido acético. Você pode estar utilizando aí nesse paciente aí como uso tópico para aumentar a acidificação do conduto aí e torna-se um ambiente menos propício a bactérias, né? E orientar esse paciente a não molhar o ouvido. Esse ouvido aí de preferência permanecer o mais seco possível durante esse tratamento. Então, quando essa otite média crônica, ela não colesteatomatosa, não tem aquele acúmulo daquela fibra queratinosa lá, o tratamento ambulatorial é esse. O tratamento que a gente vai fazer lá no consultório para esse nosso paciente é, resumidamente, esse daí. Tranquilo, pessoal? De boa, né? Alguma dúvida? Bom, doutores, então da minha parte para vocês, que eu tinha para passar para vocês hoje é só, tá? Fica então essa antibiótico terapia básica na otite médio crônica. Beleza, pessoal?